solicitei aqui a diretoria do sindicato para que colocasse aqui nessa Assembleia dois aspectos, duas questões judiciais e que precisariam, entendo que, ser deliberadas pela Assembleia. A primeira delas diz respeito à questão dos 3,17. Há muito questionamento sobre a posição do processo. A história longa que eu não vou fazer a digressão histórica aqui do processo, porque senão eu vou demorar muito. O que eu quero trazer é o seguinte, é que nesse processo a União ganhou alguma coisa para diminuir o valor dos juros. E o que nós tínhamos 1%, mandou reduzir para 0,5% a partir de um determinado momento. E em alguns processos já começou a ser feito o cálculo, e o cálculo, eu trouxe aqui dois exemplos apenas de processos em que foram feitos os cálculos pela Justiça Federal, e esses valores, em alguns casos houve uma redução, mas a redução não foi tão significativa. Foi significativa se você colocar, olha, o valor que nós apuramos lá está praticamente o mesmo valor agora, ou alguns casos com 10% a mais, outros casos com 10% a menos, mas mantendo o valor que nós tínhamos apurado até 2008, entendeu? Então, o que eu trago para essa Assembleia para deliberar posteriormente, se nós concordaremos. Eu acho que nós não temos muito o que discutir em relação a esses valores, porque esses valores é a redução do valor, do percentual, melhor dizendo, dos juros de mora, e a dedução de valores que foram pagos posteriormente. O que acontece? Nós fizemos esse cálculo em 2008 e, após a elaboração dos cálculos, a universidade efetuou o pagamento de 3 parcelas. Então, o cálculo que foi feito pela Contadoria da Justiça Federal foi reduzir essas 3 parcelas que foram pagas posteriormente, administrativamente, e reduzir o percentual no valor dos juros, certo? Então, só como exemplo aqui, eu tenho um processo aqui em mãos, que nós tínhamos calculado um valor a receber de 170 mil, e pela contadoria, isso em 170 mil seria em 2008, tá? E pela contadoria da Justiça Federal, o valor a receber seria 177 agora em 2014, em abril, entendeu? Então, quer dizer, foi a redução dos juros e foi a dedução dos valores recebidos posteriormente, o valor permaneceu um pouco maior do que o que nós tínhamos calculado. Então, eu achei por bem trazer essa questão aqui para a Assembleia e para uma posterior aprovação aqui, colocando em votação, se a gente continua discutindo ou concorda com esses valores, até para agilizar e entrar o RPV e esses valores serem pagos com a maior brevidade possível. Pois não, você pode falar. Bom, quem tem conhecimento pleno do processo não somos nós. Certo. É você que está de posse dele e está, digamos assim, cuidando desse processo com o nosso recurso. Perfeito. Eu creio que não se trata apenas de aceita 5 ou não aceita 5, aceita 10 ou não aceita 10. É verificar se essas questões colocadas pela contabilidade da União, seja lá que ela for, se elas são questões pertinentes, se elas são questões juridicamente apoiadas ou não. Eu acho que o encaminhamento é esse. Não é se a gente renuncia ou tem que renunciar. Então, perfeito. Se há ou não apoio legal para esse tipo de decisão. Então eu vou ser mais objetivo, tá certo? A questão de fato, do ponto de vista jurídico, eu estou entendendo que está correto. Pelo que foi decidido no processo, reduzir o valor do percentual de juros para 0,5% e deduzir as parcelas que foram pagas, que é o que é mais lógico. É para não haver enriquecimento ilícito do servidor, certo? Do ponto de vista jurídico está perfeito. Do ponto de vista de cálculo, eu realmente não posso dar um parecer porque eu não sou contador, né? Mas o que posso entender é que os valores estão de acordo com o que foi decidido em juízo, certo? Então, aí é por isso que eu trago, são duas vertentes. Ou você coloca a discussão para um contador, para ele dizer se está certo ou não está, ou a gente concorda e vamos receber isso que está posto. Entendeu? Então, por essa a discussão que eu trago, que se for deliberado para dizer, não, nós vamos continuar discutindo, é uma questão que não tem prazo, porque cálculo, se uma pessoa faz um cálculo, às vezes, você coloca um cálculo especificamente de apuração de processo, uma pessoa faz um cálculo, outras fazem, dão sempre valores diferentes, e a União vai sempre se pegar nisso. Pois não, professor? Você deu o informe e a decisão sobre isso é no ponto de encaminhamento.
Eu estou só defendendo apenas o meu ponto de vista, porque o Manassés fez a provocação em relação ao meu posicionamento. Eu já estou antecipando até para evitar, quando o pessoal for questionar, a gente já está com ele já definido. Bom, então com relação a 317 é isso, pessoal, a posição é essa. O outro processo é dos 28%. Esse processo dos 28%, não fui eu que patrocinei essa ação, foi uma ação patrocinada pelo Dr. Marcos Pires, e foi ganho sem compensação, aliás, com compensação. O que é isso? Os 28%, para quem não sabe, é um percentual dado aos militares, em 93. Nessa mesma lei que deu aos militares, várias categorias de servidores públicos tiveram aumento, e especificamente para os docentes, esse aumento foram superior a 28%. São superior a 28%. Então, o entendimento do Supremo é de que deve haver a compensação dos percentuais de aumento que foram dados aos militares. Com isso, o entendimento do STJ é de que professores universitários não têm direito a 28%. Por quê? Pelas leis que foram dadas aos militares, os percentuais de aumento que foram dados aos docentes são superiores aos 28% dados aos militares, e quando se faz a compensação, o percentual devido seria 0. Certo? Bom, mesmo assim, aos professores auxiliares e assistentes naquela época ainda teriam diferenças a receber, por isso que se apuram ainda valores, e nós temos valores a receber. Além disso, os professores que têm cargos em comissão, que têm o entendimento também que a incidência dos 28 seria sobre a totalidade da comissão. Por isso que tem professores que têm valores até consideráveis a receber. Enfim, então, o que acontece? Esse processo eu peguei esse processo agora já na fase de execução. Solicitei a execução para que a universidade fosse intimada para incorporar os valores nos contra-cheques. E aí ela vem com aquela velha conversa e diz, olha, não já incorporou e tal o valor. Eu não vou discutir muito isso, porque eu sei que a gente vai perder. Então, o juiz fez um acerto com a universidade de que ela apresentasse o valor dos cálculos. Certo? Então, isso foi feito. A universidade apresentou esse cálculo, só que o valor que ela fez tem sido bem menor do que o que nós apuramos por um contador que nós contratamos para fazer esse cálculo. Certo? Os valores têm dado em torno de 10% do que foi apurado pelo contador. E aí eu verifiquei que grande parte dessa discussão diz respeito a que esses professores que teriam direito a receber esses 28 fizeram um acordo com o governo. E aí nos chega uma situação que dá um entrave, porque a gente precisa saber dos docentes quem fez acordo, quem foi que não fez. Eu estou invertendo a situação, colocando que a universidade é que tem que provar e juntar os termos de acordo. Porque se eu for aqui esperar que todo mundo venha para dizer se fez ou não fez acordo, a gente não anda, não caminha. Então, é uma velha história que eu já trago aqui. Quando o governo lança esses acordos, ele sempre procura prejudicar. Ele paga valores a menor e procura criar um embaraço que, no final das contas, o prejuízo é flagrante para o docente. Certo? Então, sempre nós recomendamos a não fazer o acordo. Mas chega num momento desse, tumultua o processo, porque eles, olha, a gente agora tem que saber quem foi que fez, quem foi que não fez acordo. Então, para dar um informe para vocês, eu inverti a situação, eu coloquei que a universidade que deveria provar que fez esse acordo, tá certo? Se nós não tivermos esse documento dos autos, o acordo não vai ter validade, certo? E eu queria que depois os docentes que foram apurados alguns valores, fossem verificar, constatar realmente se estão corretos ou não. Alguns deram valores a maior do que o que nós tínhamos apurado, outros deram a menor. Então, isso é uma questão também que eu vou ter que colocar para o contador, para ele fazer essa análise. Mas, para ganhar tempo, a título de informação a todos, eu já pedi que a universidade apresente os comprovantes do acordo efetuado, tá certo? E peço aqui todos os docentes que tenham, eu vou disponibilizar depois, à medida que for chegando às minhas mãos, as listas com os valores que vou deixar aqui no sindicato, para que cada um tenha ideia de quanto é que foi apurado para si. Certo? Em relação a essas duas coisas. Então, só para finalizar, para não me
não demorar muito, uma informação que o professor Mauri pediu em relação à questão de quem tem direito a uma contagem diferenciada, né, de tempo de serviço. O Supremo decidiu recentemente, por meio do M.1880, que deve haver a contagem diferenciada para o servidor público, porque essa matéria não havia sido regulamentada, e o Supremo decidiu que a norma que se aplica aos servidores seletistas, ela tem que se aplicar aos servidores públicos. Eu recebi até essa semana uma orientação normativa do Ministério da Previdência Social, já dizendo como é que ia ser procedida essa avaliação. Então, como é uma coisa muito recente, está sendo feita, eu recomendo a todos que façam os requerimentos e aí a universidade, na medida que ela tiver mais ou menos orientada de como proceder pelos ministérios, ela vai fazer essa aplicação, mas que todos terão efetivamente uma contagem diferenciada. Aqueles professores que têm insalubridade ou eventualmente periculosidade, eu acho que periculosidade não tem aqui ninguém, mas insalubridade tem muitos casos, vão ter direito a uma contagem diferenciada, e essa matéria está sendo aí dirimida pela administração para que ela possa efetivamente aplicar de forma unificada para todos os servidores públicos. Bom, basicamente é isso, pessoal. Eu vou devolver a palavra à presidência da diretoria. Pois não. No meu departamento, um professor que ia aposentar, aí não aposentou porque a universidade disse que ele não tinha direito. Isso depois ele pode... Eu acho que pode ser revisto isso, sem dúvida. Pode ser revisto porque, como eu disse, é uma matéria nova e a administração ainda não está bem consciente de como vai aplicar isso. Aí ela nega como para dizer que depois a gente vê isso, mas o direito com certeza está preservado. Agora é importante que ele peça a revisão desse benefício dentro de um prazo de 5 anos da data de aposentadoria, para que não ocorra uma prescrição ou a decadência do direito de reclamar isso. Okay? Só esclarecimento antes de votar. O doutor Paulo, agora. vai ter o